Olá! Olha, hoje a gente vai fundo em uma das lições mais, eu diria, transformadoras de Napoleon Hill. Como construir uma autoconfiança que, sabe, não desmorona por qualquer coisa. E o segredo, segundo ele, está em derrotar um inimigo que vive dentro da gente, a nossa própria mente. Então, vamos começar com uma pergunta que vale a pena pensar. O que é que de verdade atrapalha o nosso progresso? O que fica no nosso caminho? A resposta que Napoleon Hill dá, olha, pode até surpreender, porque ele aponta para uma força que todo mundo, mas todo mundo mesmo, conhece bem de perto. E aqui já vem a primeira pista. Para Napoleon Hill, ceticismo, dúvida, isso não era só um sentimento não. Ele tratava essas coisas como verdadeiros inimigos. Inimigos ativos, mortais mesmo, que atacam ao nosso potencial. É uma ideia, nossa, muito forte, né? Muda totalmente o jeito que a gente encara a dúvida. Ok, então, se a gente pensar no ceticismo como a arma, quem é que está segurando essa arma? Pois é, chegou a hora de apresentar o grande vilão da nossa história, o principal antagonista do nosso crescimento, o medo. Essa emoção que está aí, em todo mundo, muitas vezes escondidinha nas sombras da nossa mente. E para o Napoleon Hill, medo não é um probleminha qualquer não. Ele é a raiz, a causa principal de quase tudo que dá errado na vida. Pobreza, fracasso, miséria, tudo isso, de uma forma ou de outra, começa no medo. Por isso ele dizia que o primeiro passo, o primeiríssimo, para vencer na vida é dominar o medo. Só que falar em medo é muito vago, né? É uma palavra gigante. Para a gente poder lutar contra ele, a gente precisa saber quem ele é de verdade, dar nome aos bois. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Como Hill dividiu esse medo todo em categorias bem específicas que dá pra gente reconhecer no nosso dia a dia. E o número é 6. Ele identificou 6 medos básicos, só 6. E segundo Hill, são eles a fonte de quase todas as nossas ansiedades e de tudo aquilo que nos limita. E são estes aqui, olha só, o medo da pobreza, da velhice, da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença e, claro, o maior de todos, o medo da morte. É interessante parar pra pensar, né? Quase qualquer preocupação que a gente tem, se for cavando fundo, vai dar em um desses 6 aí. Beleza, agora a gente já conhece os inimigos pelo nome, mas de onde eles vêm? A gente já nasce com esses medos? A resposta do Hill para isso está num conceito que ele chamou de hereditariedade. Mas, calma, não é do jeito que a gente está acostumado a pensar. E aqui está o pulo do gato. O Hill faz uma diferença muito clara entre a hereditariedade física, aquela do DNA, e a hereditariedade social. E o que é isso? Basicamente, é a programação mental que a gente recebe, da família, da cultura, da sociedade em volta. É o jeito como as crenças, as superstições e, claro, os medos passam de uma geração para outra. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. A hereditariedade física, a biológica, dá pra gente instintos. Sabe, aquela reação de lutar ou correr, coisas do nosso corpo. Já a hereditariedade social, essa implanta ideias. Ela ensina crenças. Ela programa medos na nossa cabeça que não vieram com a gente de fábrica. Entende? E por que isso é tão, mas tão importante? Porque, como o Hill dizia, a mente de uma criança é como se fosse uma tela em branco. É maleável, aberta, livre. Então, qualquer sementinha que for plantada ali, seja uma semente de confiança ou uma semente de medo, ela vai crescer. E vai se tornar parte da estrutura daquela pessoa para sempre. Tá, a gente olha para isso e parece meio desanimador, né? Ah, então a gente é programado para ter medo e pronto. Mas é aqui que a história vira. Porque o Hill apresenta uma espécie de arma secreta. Uma ferramenta que a gente pode usar para reescrever essa programação. E o mais maluco de tudo é que é a mesmíssima ferramenta que criou o problema em primeiro lugar. E essa força se chama autossugestão. O que é isso? É basicamente o princípio de ficar alimentando a própria mente com uma ideia repetidamente até que ela aceite aquilo como verdade. É uma força totalmente neutra. Ela não é boa nem má. A gente pode usar ela para se convencer de que tudo vai dar errado, ou a gente pode usar para construir uma confiança de ferro. A escolha é nossa. Para mostrar o poder que isso tem, o Hill conta uma história, nossa, inacreditável. É a história de um homem que tinha perdido absolutamente tudo. Grana, família, a esperança, tudo. Ele estava assim a um passo de acabar com a própria vida, porque ele tinha certeza de que era um fracasso completo. No desespero, ele foi procurar o Napoleão Hill pedindo ajuda, e o Hill disse que ele, pessoalmente, não podia fazer nada, mas que ele ia apresentar o homem à única pessoa no mundo que podia de fato salvá-lo. E aí, quem será que era essa pessoa misteriosa?
O rio simplesmente levou ele até um espelho e disse: E o que aconteceu depois? Aquela lição transformou o cara. Completamente. Aquele homem que estava pronto para jogar tudo pro alto, ele se reergueu, deu a volta por cima e se tornou presidente de uma empresa enorme e bem-sucedida. É a prova viva de que a mudança por dentro tem que acontecer antes do sucesso aparecer do lado de fora. Tá legal, a história é incrível, mas e na prática? Como é que a gente aplica isso na nossa vida? O bom do Rio é que ele não fica só na teoria não. Ele deixou uma fórmula, um passo a passo bem concreto para a gente construir de forma sistemática a nossa própria autoconfiança. A mensagem central é essa aqui, ó. Autoconfiança não é sorte. Não é uma coisa com que a gente nasce ou não. É uma habilidade. Pensa num músculo. Um músculo mental que a gente desenvolve com treino, com prática intencional e consistente. E a fórmula é essa aqui. Primeiro, exigir ação. Saber que é possível alcançar o objetivo e se cobrar por uma ação, contínua, persistente. Segundo, criar uma imagem mental. Parar uns 30 minutos por dia e se concentrar em quem se quer ser. Terceiro, usar a autossugestão. Tirar 10 minutinhos por dia para, de fato, exigir o desenvolvimento da confiança. Quarto, ter um plano. Escrever, botar no papel o objetivo e o que será oferecido em troca para chegar lá. E por último, e super importante, agir com justiça. Entender que nenhum sucesso de verdade duradouro se constrói sem que seja bom para todo mundo. É de fato um plano de ação completo. No fim das contas, tudo se resume a esta frase super poderosa que tem no material do Rio. Tarde ou cedo, aquele que vence é o que pensa que pode vencer. Sabe, a batalha da vida nem sempre é do mais forte ou do mais rápido. No final, a vitória é de quem acredita de verdade que pode vencer. O jogo é ganho primeiro dentro da cabeça. E isso tudo traz a gente de volta para o ponto de partida, né? A autossugestão, essa ferramenta, ela está funcionando o tempo todo, quer a gente queira, quer não. A grande pergunta que fica, e que cada um tem que responder por si, é, sabendo disso tudo, o que se escolhe pensar sobre si? O que se escolhe dizer para a própria mente dia após dia?